O sucesso, quando é construído lentamente, ele realmente te dá propósito, ele te dá sentido de vida. As pessoas hoje, elas não têm mais noção do que é ter sucesso ou ser feliz. A gente vive numa sociedade em que a gente tem que ser satisfeito o tempo todo e a gente tem que ser o tempo todo. Todo excesso esconde grandes vazios. O ser humano, ele agora tem o imediatismo de tudo, o que eu acho muito triste, porque nós estamos perdendo essa coisa de batalhar pelo que a gente quer ser, porque a gente pode ser muita coisa. Por exemplo, eu estou com 56, com 76, não, com 66 eu já quero estar exímia em mais uma coisinha, com 76 também. Eu não posso perder isso. Isso me faz ser um ser humano inteiro, que é em processo de aperfeiçoamento. Você perguntar, Bia, você vai se aposentar? Não, eu vou trocar de foco. Eu não vou me aposentar. Enquanto eu for viva, cara, eu quero estar começando alguma coisinha. Porque que a gente vê hoje, as pessoas entrarem em depressão quando elas já subiram no topo. E tem gente hoje chegando no topo muito rápido, porque você se depara com vazio. Porque o sucesso, quando é construído lentamente, ele realmente te dá propósito, ele te dá sentido de vida. Quando ele é muito rápido, você não está pronto para ele. Todo excesso esconde grandes vazios. Subir muito rápido é muito difícil. Você vai passar por provações que você pode cair. Eu nunca vi ninguém, em caso de sucesso, tropeçar quando estava subindo. Vi tropeçar quando já estava lá em cima. Porque chega uma hora que você pode tudo. Lembra que eu falei que tem um limite para poder? Que aí você tudo pode e você acaba enlouquecendo. E ele tá podendo tudo em escalas inimagináveis. Muito rápido. É aquilo que eu te falei, o sucesso bom é o que vem gradativo. Porque o que chega de uma vez só te dá ego. Não te dá sabedoria. Vai ter os e aí, acabou, você tá liquidado, você não tem mais amigo. Porque o amigo é aquele que fala, você tá chato pra caramba, hein? Porra, tu tá rico, tá não sei, mas tu tá chato. Cara, tem uma coisa chamada espírito, sabe? Esse não dá pra comprar não, esse tem que construir. E a gente vê isso muito acontecer. Assim, os bajuladores. Quando tiver muito bajulador perto de você, pode ter certeza que é uma pessoa de diabinho ali, tentando a parte deles. Entendeu? O que acontece é que o cara vai só no sucesso material, o padrão dele é material, aí começa a ostentação, aí tem que ser a Lamborghini da cor tal, depois tem que ter uma Lamborghini de cor prateada, depois tem que ter. Chega uma hora que o cara desconectou. Que não é isso. Sabe? Corpo desconectou, mente, coração, espírito, desconectou, ferrou. Porque assim, você perguntar, Bia, você acredita em Deus? Cara, eu já passei dessa época de acreditar. Eu só quero saber se eu sou capacitada para encontrar a fração divina dentro de mim. É isso que eu quero daqui para frente. É claro que existe um Criador. Tu já viu alguma coisa nascer do nada? Não existe. Você pode pensar ele da forma que você quiser. Mas que existe, existe. E a gente morre da maneira que a gente vive. Eu sempre digo que para mim a vida é um trem. Me pararam o trem, me jogaram na plataforma e falou assim, Bia, um dia a gente volta para te pegar. Um dia esse trem, eu não vivo pensando nisso, mas um dia esse trem vai abrir e vai falar, psh. Aí eu vou falar assim, putz, me dá 30 segundos, vou fazer um filmezinho rápido, aí eu vou falar assim, não, tá limpo, a pessoa que chegou é uma, a pessoa que tá indo é um pouquinho melhor, eu subi um degrau. Eu quero morrer como eu vivo, eu quero morrer bem. Na sua profissão, há mistérios ainda? Muitos, e eu vou te dizer uma coisa, a gente estuda para ter novas dúvidas, nunca para sanar. Todas as exatidão, né? Quanto mais se estuda, você melhora a qualidade da dúvida, né? Esse negócio de que eu estudo para saber tudo, bullshit, não existe isso. Então a gente quase nunca não sabe de nada, a gente só tem mais dúvidas ou... Mas as dúvidas vão melhorando a gente, porque aí você, por exemplo, você vai ficando mais humilde. Você vai calçando a sandalinha da humildade mesmo, porque aí você vê que você é muito pequenininho, entendeu? Você vê que você não vai ser validado pelo que você tem, você vai ser validado porque no fundo, você morre sozinho, cara, não adianta. Então você tem que estar muito bem com você, você tem que estar na tal do estado de solitude, que eu acho que você falou aí, quando você está sozinho lá, você fica bem, você olha aquela coisa suave na nada, isso é solitude. A maioria das pessoas tem solidão, não consegue nem ficar sozinho.
né? A gente vive num mundo que a gente dorme mal, come mal, pensa mal, né? Fica pensando mal de todo mundo e quer melhorar? Não vai. A gente não veio, a vida humana não é para ser feliz. A gente veio aqui para ser melhor, para melhorar, para dar um download, né? É transformar o Homo sapiens num dia em um homo espiritualis, não sei. A gente está nesse processo de evolução e somos os únicos animais que podemos fazer isso. Porque, por exemplo, todos os outros animais, eles cumprem a sua determinação do designer do universo. Não dá para variar, é aquilo, né? Nós somos os únicos que podemos. Vamos evoluir, rapaziada. Então é cobrado da gente, tenho certeza disso. A grande maioria das pessoas só acham que elas vão ser felizes quando ela tiver alguém. Por que a gente tem esse pensamento? Porque a gente ainda não sacou que cada um de nós é um indivíduo completo em si próprio. E isso não é arrogância, isso não é individualismo, isso é constatação. Por exemplo, até gêmeos, um nasce numa hora, outro nasce na outra. Eles habitaram o mesmo útero, mas cada um estava com uma placenta. Não existe isso. Quer dizer, o crescimento, a transcendência é individual. O coletivo é alienante sempre. Por exemplo, você vai para um show de rock ou de sertanejo para transcender a consciência? Não, você vai para se divertir, vai para se alienar um pouquinho, que a vida precisa. A vida precisa de uma dose. Não, mas a vida precisa de uma dose de alienação. Precisa. Sabe? Porque assim, fica pesado. Agora, você vai ali se alienar para reabastecer. Eu me reabasteço e vou pra vida, e vou pra luta, e vou me tornar uma pessoa melhor. Eu acho só existe essa possibilidade. Felicidade real, só existe essa. E aí você só consegue ter o outro de maneira feliz quando isso já tá resolvido em você. Porque eu já me relacionei com pessoas que, tipo assim, a vida da pessoa é buscar o grande amor dela. Vai ficar buscando, vai morrer buscando. E quando chegar do outro lado, vai estar buscando. Para de buscar o amor, vai buscar o dinheiro, vai buscar a plenitude, vai buscar a glória da vida. Quer saber por que você nasceu e tornar isso um propósito, botar esse filme pra rodar. Porque você acha que você veio aqui a passeio? Não, gente, a natureza. Você já pensou se o sol hoje chegasse assim? Eu não quero brilhar, não quero aquecer. Hoje eu não tô afim. A diferença de inveja e admiração. Nenhum invejoso te admira. O invejoso, ele acha, parte do princípio, que o que você tem era para ele ter. E como você teve na frente, você tirou o lugar dele. Esse é o pensamento do invejoso. Então, ver você feliz causa muito mal-estar. Que merda. O invejoso sempre é assim. Porque o pessoal fala, inveja branca, inveja... Não existe isso. Inveja é inveja. Ou te admiro ou te invejo. Eu amo tênis. Quando um dos meninos tem um tênis que eu não tenho, aí eu falo, mano, que inveja, que tênis bonito. É inveja isso? Se você acha que... Mas eu não sinto raiva dos meninos. Então não inveja, é admiração. Puta, super bom gosto. Então eu tenho que parar de falar inveja. Porque inveja é porque você acha que ele pegou um tênis que era pra ser seu. A inveja é isso. Inveja não existe inveja boa. Inveja é sempre uma porcaria. Todo mundo tem esse sentimento de inveja? Eu acho que quando a gente é mais novo, você até pode ter, mas tem uma hora que nem ele, quando caiu a ficha do bullying, que ele falou, puta, por que eu fiz isso? Que tristão. Exatamente. Isso é tomada de consciência. Isso aí é sinal de que você entrou na trilha de estar virando um ser humano. Você deixou de ser um humano. Tá virando gente. É para isso que a gente tá aqui, para evoluir a consciência. Então, quando você olha e fala, putz, você pode até tirar uma fotinho daquele tênis para, tipo assim, quando eu puder, eu vou comprar um. Já fiz isso. Ok, isso é bacanérrimo, porque você não quer o dele. Você quer batalhar pra ter o seu. Ou você não acha que ele não mereça ter, né? Exatamente, ele merece. Mas eu quero porque eu achei bacana. O dia que eu puder, eu vou comprar e não vou ter aquela vergonha de dizer, comprou igual, vou falar, olha, comprei igual o teu. E só voltando... Desde que eu vi, eu uma vez vi um tênis vermelho, todo vermelho, nunca tinha visto, achei lindo. Tava no pé de alguém ali no shopping Gianópolis, quando eu trabalhava em São Paulo. E aí eu cheguei pra moça e falei, onde é que você comprou esse tênis? Nos Estados Unidos. Eu falei, eu posso tirar uma foto? Por quê? Eu falei, porque eu quero achar um tênis desse. Eu não tenho um tênis todo vermelho. Isso tem uns 15 anos. Tirei a foto, levou, foi tempo. Pegou porque eu não ele? achava.
conseguir pegar. As pessoas hoje, elas não têm mais noção do que é ter sucesso ou ser feliz, que para mim são coisas bastante diversas, né? A gente vive numa sociedade em que a gente tem que ser satisfeito o tempo todo e a gente tem que ser o tempo todo. Então você tem que ser bem-sucedido, você tem que ser bonito, você tem que ser, você tem que ter o último carro, você tem que ter o último computador, você tem que ter o último celular. É uma violência de tanto ter que eu acho que as pessoas se perdem. E isso ficou muito atrelado ao conceito de sucesso, né? Como se sucesso fosse uma sucessão de coisas que você tem que fazer e que nunca tem fim, entendeu? Eu fico muito preocupada com isso. Isso não tem nada a ver com felicidade, porque felicidade é um conceito ao contrário. É aquilo que me aconchega, que me basta, que me traz uma sensação de que tá bom. E às vezes a busca desse sucesso aí traz a infelicidade. Porque eu acho que a maioria se envolve com tanta coisa, você tem que fazer tanta coisa para você chegar, né? E o sucesso, eu acho que ele está muito aquém de ter. Ele está muito mais ao que você é, as conquistas e o seu desenvolvimento. Eu acho que está muito mais ligado a uma questão que as pessoas estão até se perdendo muito, que é uma questão de ética mesmo, assim, né? Que as pessoas nem sabem muito, né? As pessoas confundem muito moral e ética, né? Moral são as regras, são as leis. Eu posso ser uma pessoa extremamente moral e não ser ética, porque eu posso perfeitamente ser uma pessoa que não tenho nada contra mim juridicamente, mas eu sou uma pessoa que, ao ver uma pessoa passando fome, eu não tenho a dignidade de dar de comer a uma pessoa. Isso é ética, isso não tem nada a ver com moral, porque assim, não alimentar uma pessoa faminta não é ilegal, mas é antiético. Então, assim, eu acho que a gente vive num mundo que o conceito ético ficou perdido, ficou diluído. As pessoas estão muito num padrão de felicidade que é muito do marketing, né? Que é muito do ter. O que vestir, o que botar, o tamanho do bumbum, o tamanho... eu vejo as mulheres, eu fico até com pena das mulheres, porque o padrão para elas é muito pior. Elas têm que ser mãe, elas têm que ser profissional, elas têm que ser bonitas, elas têm que estar sempre com cabelo lindo, é muito, né? Se bem que para os homens isso também está começando a pegar. Não é à toa que tem uma indústria hoje de cosméticos para homem, quer dizer, começa uma imposição. E a gente tem que ter cuidado porque assim, a indústria não vai parar. Ela vai criando necessidades. E é isso que eu estou falando. Felicidade não tem nada a ver com satisfação o tempo todo de necessidade, porque sempre vai ser criado. Eu acho que o sucesso tem muito a ver com poder. Eu acho que ele pode virar uma droga se você não souber administrar. Porque é óbvio que ele traz um prazer imediato, mas um prazer imediato. E é interessante que as pessoas se comportam no auge como se o sucesso fosse durar o tempo todo. Nada dura o tempo todo. Nem a gente. Né? Então, assim, você fez um sucesso, a pessoa passa a ter um padrão de consumo como se aquele sucesso fosse continuar. Não vai continuar. Então, assim, a grande dica que eu coloco, tipo assim, você chegou num topo, porque assim, todo mundo chegou no topo, vai descer. Ninguém se mantém no topo o tempo todo. Não é possível. Assim, na história da humanidade é assim também, não é a pessoa individual. Para você se manter no patamar, você tem que... se você for o tempo todo se manter no sucesso absoluto, você está deixando de ser você. Você está criando um personagem e se enquadrando as necessidades, a identidade. A identidade, a essência das coisas. Exatamente. Né? E nem assim vai conseguir, porque tem uma data, as coisas têm uma data, tudo é datado. Então, aí a pessoa vai, quando ela está no topo ganhando dinheiro e que nem tem tempo para gastar, né? Quando a pessoa está super no topo, ela não tem nem tempo para gastar o dinheiro, aí ela compra fazenda, compra casa de não sei o que, casa de campo, casa de não sei o que lá, e depois para manter aquilo é um inferno, entendeu? Então as pessoas têm que desacoplar sucesso, felicidade e coisas materiais. A pessoa tem que acoplar a felicidade a um conforto interno, que eu acho que tem muito a ver com a consciência, que aí tem que ter aquela coisa de reflexão, de sossego, de pensar no que eu estou fazendo, no que eu estou sendo. E geralmente quando a pessoa está no auge do sucesso, ela não tem nem esse tempo para parar, porque é
a pessoa faz muito sucesso e ela vira um produto muito rápido e que tem que ser consumido muito rapidamente. Isso acontecia muito frequentemente com os jogadores de futebol, que todo mundo dizia, jogador de futebol tem que ter um cuidado, porque eles sobem, depois desce, a carreira é curta. É um curto prazo. Exatamente. Eu acho que continua acontecendo, mas eu acho que eles até estão lidando um pouco melhor, ou então estão sendo muito mais bem remunerados e conseguem administrar, ou alguém administra isso para eles. Mas assim, eu acho que isso está acontecendo em todas as carreiras. E não é à toa que o que está acontecendo hoje, o índice de depressão e suicídio subindo de uma forma epidemia, né? No passado, 2017, foi o ano que a Organização Mundial de Saúde dedicou o ano à prevenção do suicídio e o combate à depressão. Então, assim, isso já prova que geração é essa, que ocorre, assim, muito mais gente está ganhando dinheiro, né? Muito mais cedo. Eu costumava dizer que quando se falava há muito tempo atrás, 1 milhão, fazer 1 milhão era uma coisa. Hoje, fazer 1 milhão não compra um apartamento de quarto e sala na Zona Sul. Então, assim, tudo vai ficando muito desproporcional. Então, as coisas estão muito mais caras. As pessoas, quando ganham dinheiro, ganham muito, mas também a queda vai vir, não tem como. Então, tem que ter esse preparo. A não ser que a pessoa viva de corrupção, né? Que eu acho também que vai começar a diminuir isso. Tomara, né? Não, eu acho que é um processo que não tem volta, né? Você vê as pessoas sendo presas. Outro dia eu estava vendo um ex-diretor da Petrobras que devolveu 246 milhões. Para ele devolver 246 milhões, ele deve ter roubado muito mais. É incalculável. Isso seriam cifras incalculáveis quando a gente tinha 20 anos. Falar em 1 milhão já era uma barbaridade. 246 milhões era muita coisa. Então, assim, eu acho que alguma coisa está mudando. Eu acho que as coisas estão começando, as pessoas estão começando a ver assim que todo ganho tem um preço. Não tem jeito. O dinheiro muito fácil, ele vai ter um preço. Não existe essa coisa que nunca vai pagar. Vai pagar. E às vezes, você está falando esse tempo todo, eu tô pensando que esse sucesso, né, para você se manter, às vezes, você deixa de viver coisas pequenas que você vivia e que eram bastante significativas, tipo você tomar um café da manhã com sua família, você poder fazer uma viagem. Às vezes, para você se manter nesse sucesso, você tem que se afastar de tanta coisa para você ficar ali naquele curto prazo de tempo. Eu costumo dizer que é tipo relacionamento, o namoro. Naquele início do namoro, você se afasta dos amigos, se afasta de todo mundo. E aí, quando aquilo estabiliza, que na verdade não é o amor, é a paixão, e aí o amor vai estabilizando ali, você vai ficando, né? Aí você vai percebendo assim, cara, eu tô distante do fulano há tanto tempo que eu não vejo o meu amigo, mas é o preço que você paga, né? E esse sucesso eu acho que vem muito junto assim. E se você não tiver esse controle, ele é muito parecido com a paixão. Ele traz muita coisa e você faz muita coisa no impulso também. Com certeza. E depois... Com certeza. Eu costumo dizer que tudo na vida tem um preço. E a gente sempre vai ter que ter isso muito claro e ver o que a gente está disposto a pagar.